e alunos. Estou tentando gravar o vídeo, mas hoje a internet não está me ajudando. Eu vou recomeçar porque o sinal caiu e aí estou retornando agora para conseguir falar com vocês. Então eu comecei naquele vídeo dizendo o seguinte, que muitos colegas, muitos alunos meus estão me cobrando. Professora, você não tem muito se manifestado sobre a reforma. E é claro que eu tenho muita coisa para dizer para vocês sobre a reforma, mas a correria muitas vezes nos impede. Por quê? Porque eu estou aí estudando o texto junto com a minha equipe do IEPREV, né? Então eu estou fazendo a análise do texto, a gente está fazendo as propostas de emenda e acaba ficando muito corrido para a gente conseguir estar toda hora ali na rede social gravando os vídeos, mas eu acho fundamental estar em contato com vocês, passar a opinião para vocês do que eu tenho visto, do que a gente tem analisado no texto. Então eu fico muito feliz de poder ter esse espaço e de poder participar e já também me desculpo até por não ter conseguido dar a atenção devida que os alunos vêm me pedindo, mas venho agora para fazer isso em modo que quero falar para vocês da reforma e vou fazer isso em 5 tópicos. Não vou me alongar muito, eu acho que vocês, advogados previdenciaristas e os demais colegas, já têm uma ideia do que tem acontecido na reforma. A gente tem visto diversas postagens excelentes de diversos movimentos e muitos professores também se manifestando a respeito do assunto. Mas para não deixar passar em branco, eu quero também registrar o meu posicionamento. Então eu vou fazer isso em 5 tópicos. O primeiro tópico é a necessidade da reforma. Eu acho que todos os especialistas que vocês forem ver, que vocês forem conversar, ninguém vai dizer que a reforma não é necessária. Nós sabemos da necessidade da reforma, é claro que ela é necessária. Quando ela a Previdência Social foi criada, é claro que nós vivíamos uma outra realidade. Mas é muito importante que a gente frise que uma coisa é a gente falar em reforma da Previdência. E outra muito diferente é uma contra-reforma. Aquela que não traz a necessidade daquilo que a sociedade precisa e aquela que visa interesses econômicos que não são os da população. Então é muito importante dividir isso. Então eu gosto de frisar, por quê? Porque nós recebemos inúmeras críticas, muitas vezes críticas, e na maioria delas de pessoas que não são especialistas em direito previdenciário, críticas muitas vezes de economistas, de contadores, de pessoas que, claro, têm lá sua especialidade, que entendem um pouco daquilo que trata a Previdência, mas que precisam lembrar que quando eu falo de Previdência, eu não falo só de economia, eu não falo só de contabilidade, eu não falo só de cálculo. Quando eu falo de Previdência, eu falo acima de tudo de direitos, e sim, eu estou falando de direitos humanos fundamentais. O que importa, então, dizer isso? Quando eu falo de direitos humanos fundamentais, eu preciso respeitar esses direitos. E eu não vou tratar eles como mera matemática. Embora, é claro, eu precise da matemática, claro, para falar de Previdência. Mas o que eu quero dizer com isso, então? Eu quero dizer que nós precisamos de uma reforma, mas jamais nos termos propostos pela PEC 287. Não há que se falar, não há nada quase que se aproveite dessa reforma. Quando eu falo isso, não é exagero de professor, não. Eu falo isso porque eu li e reli várias vezes e digo para vocês que nem mesmo as pessoas que defendiam uma reforma mais gravosa estavam esperando um texto como esse da PEC 287. A PEC passou dos limites. Ela desrespeita o direito humano fundamental e desrespeita o cidadão. E isso acontece por quê? Porque nós sabemos que existem outros interesses em jogo, que são os interesses econômicos. E além, claro, dos interesses políticos, entre outros. Bem, primeira coisa que eu acho que precisa ser verificada na PEC, uma idade mínima razoável. Nós temos um país, né, como eu comecei a dizer antes da conexão cair, nós temos um país com extensão continental. E, logicamente, eu tenho realidades distintas em todas as regiões. Eu não posso comparar a realidade do Sul com a realidade do Norte e do Nordeste, porque a realidade do trabalhador é diversa. Não sou eu que estou dizendo isso, são os índices, né, das equipes que são destinadas a isso que fazem essa diferenciação. Então, não estou aqui fazendo nenhuma análise de valor entre a região ou outra região, mas nós temos sim realidades e diferenças. Para começar, a expectativa de vida, que é muito diferente da região sul com a região do Norte e Nordeste. Isso tem impacto na aposentadoria, na idade mínima que está sendo oferecida pelo governo? Claro que sim. Um exemplo, eu não posso falar de uma idade mínima de 65 anos numa região onde a média da expectativa de vida de um homem, por exemplo, é 64.
Significaria dizer que naquela região a pessoa nunca vai se aposentar por idade. Isso parece um absurdo, mas é isso que está escrito lá e sem dúvida é o absurdo. É o absurdo que parece, sim, e eu venho aqui para dizer isso para vocês. O que mais? Respeito aos profissionais que laboram, tá? Expostos aos agentes agressivos e sob condições especiais. Não podia deixar de fazer esse comentário. A PEC nos coloca uma grande dúvida, e aí nós temos 2 ou 3 entendimentos diferentes dos especialistas, que falam que vai precisar do dano efetivo, e outros que falam que não, que vai ter que precisar da comprovação. Mas o texto da PEC é gravoso sim, e coloca essas pessoas numa situação muito difícil, porque olhando através da PEC, parece que a aposentadoria especial acabou. É claro que ela não acabou, mas a gente vê a dificuldade que a população vai ter de fazer a comprovação. E frente à dificuldade, nos leva a uma máxima um pouco mais simplista de dizer que a aposentadoria especial acabou no Brasil. Não acabou, eu não estou dizendo isso, não é o que o texto diz. Mas a dificuldade imposta para fazer a comprovação e para poder obter o direito a ela, nos leva quase a essa colocação. O que é extremamente injusto. Eu não posso, mais uma vez eu venho aqui dizer para vocês, comparar uma pessoa que trabalha no escritório. Eu trabalho no escritório, posso trabalhar até uma determinada idade, mais tempo, claro. Eu trabalho aqui numa situação muito boa, né? Eu trabalho sentado, eu trabalho dentro do meu estabelecimento, eu tenho um ar-condicionado, eu trabalho tranquila. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que trabalha fazendo força, o pedreiro, a empregada doméstica, eles têm as mesmas condições que eu de ficar trabalhando até os 65 anos de idade? Ou vamos mais longe? Isso que eu estou dando uma ideia da idade mínima. Se eu falar da aposentadoria por tempo de contribuição, eu posso que uma pessoa trabalhe até 79, que mais ou menos utilizando a regra, para ter um salário integral, fazendo a conta, se a pessoa começar a trabalhar com 16 anos, ela vai trabalhar até os 69. E aí eu pergunto para vocês, isso ininterruptamente, né? Se ela nunca parar de contribuir, se ela não tiver nenhum lapso na vida dela, se ela não tiver nenhum problema no trabalho, isso vai acontecer. E aí eu pergunto para vocês, eu posso colocar todas as pessoas no mesmo patamar? As pessoas estão no mesmo patamar? Essa é a pergunta que eu faço para você que está me ouvindo. Nós somos todos iguais? Nós somos todos iguais perante a lei. Mas a lei nos garante condições iguais? Aí nós vamos lá numa máxima, lá quando a gente está na faculdade de Direito, estudando os princípios de direito constitucional. E é só para relembrar, nós estamos mesmo em condições iguais? Eu posso generalizar e trazer uma reforma que coloca todo mundo em pé de igualdade? Mas a nossa sociedade, ela coloca essas pessoas na igualdade? Eu tenho essa igualdade? Então, é isso que a gente tem que pensar também. Bem, uma terceira colocação que eu faço, né? Hoje saiu uma informação muito importante, que nós estamos com 12 milhões de desempregados. E aí eu pergunto para vocês, eu posso colocar as pessoas mais velhas cada vez mais necessitando de um emprego? Ou seja, então eu preciso, claro, eu reconheço que na nossa regra de hoje pessoas aposentam muito cedo. Não digo que não. Como professora de Direito, fiz muitas vezes, meus alunos sabem, a crítica em sala de aula. Que não é uma crítica à pessoa, porque a regra permite que ela faça isso. Mas é uma crítica ao sistema. Se eu tenho pessoas que se aposentam com 49 anos, 54 anos, às vezes é um pouco cedo mesmo, né? Porque daí a pessoa vai ficar aposentada por 40 anos, às vezes ela vai receber o benefício mais tempo do que o tempo em que ela ficou contribuindo. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte, eu posso então generalizar e dizer que todo mundo tem que trabalhar até os 78, até os 69, até os 79, quase 80 anos? Se eu coloco essas pessoas para trabalhar todo esse tempo, eu preciso saber de uma outra coisa. A sociedade, ela me permite, ela tem uma realidade em que vai ter emprego para essas pessoas? Ou eu preciso de um chamado rodízio no trabalho? A pessoa se aposenta, sai do mercado e dá espaço para as pessoas mais jovens. Será que está sendo observado isso? E aí eu pergunto assim, para o governo, o que o governo precisa? Ele precisa de pacificação social. Para viver bem, nós todos precisamos viver bem na sociedade, precisa de pacificação social. Eu preciso diminuir o quê? A marginalidade no sistema, eu preciso diminuir a pobreza, eu preciso diminuir um conjunto de coisas. São diversos indicadores sociais e econômicos que levam um país a ser desenvolvido. E aí eu pergunto, quando eu tiro uma proteção, que é a proteção previdenciária, e eu coloco essa pessoa à margem, né, à margem da proteção, e digo que ela precisa procurar esse emprego, se virar, eu pergunto, mas o país tem condições de proporcionar isso?
ou eu estou gerando aí um caos social? Essa é uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta que todos os especialistas dizem. Tá, eu vou fazer as pessoas trabalharem mais tarde, elas vão trabalhar por muito mais tempo, mas existe emprego para essas pessoas? Eu tenho emprego para elas? Eu tenho aquilo que oferecer que elas precisam? E essa é uma dúvida também que fica e nos faz ficar extremamente preocupados com essa reforma que está vindo, que é a quantidade de pessoas que não vão conseguir se aposentar. Por que não vão conseguir se aposentar? Porque nós conhecemos o mercado, né? O empregador não vai dizer, olha, essa pessoa mais velha, eu vou ficar aqui com ela porque ela precisa se aposentar. Não, vai chegar um determinado momento em que essa pessoa não é mais interessante para o mercado e, infelizmente, o nosso país não valoriza as pessoas mais velhas, o conhecimento que elas adquirem e que elas vão guardando e acumulando com o tempo. E o que nós temos é um conjunto de pessoas que vão ser desempregadas, que vão ter que fazer suas contribuições sozinhas como contribuinte individual, mas que muitas vezes não vão conseguir prestar serviço, não vão conseguir ter renda e vão depender ou que os filhos façam essas contribuições para elas um dia, ou vão ficar sem contribuição nenhuma, não vão se aposentar. Nós vamos aumentar o número de desempregados, aumentar o número de pessoas que não têm proteção social. E aí eu pergunto, isso é progresso? É uma pergunta importante que a gente tem que fazer também, tá? Outra coisa que eu acho importante dizer, benefício previdenciário não é luxo, tá? Então eu vejo muitas vezes o governo se referindo ao benefício previdenciário como se ele fosse luxo. Às vezes me parece, inclusive, que o governo ignora a realidade do país, né? O nosso salário médio é R$ 1.120, então quer dizer que o salário médio que o INSS paga, ele nem chega, né, a 2 salários mínimos. E é importante isso porque se tiver pessoas que estão aqui me assistindo que não sejam só advogados previdenciaristas, às vezes não conhecem essa realidade. O INSS não paga por aí benefícios de R$ 5.000, paga poucos, até paga, mas muito poucos. A maioria dos nossos benefícios são benefícios que não chegam a 2 salários mínimos. Então é muito importante dizer que o benefício previdenciário ele não é luxo, mas também não é esmola. Não é luxo, mas também não é esmola. Por quê? Porque ele vem de uma condição da Constituição Federal que fala da contrapartida financeira. Eu sou obrigado a pagar a contribuição previdenciária. Eu não escolho. Eu não chego lá e digo, olha, eu quero fazer a contribuição para o regime geral da Previdência Social, ou eu quero fazer a contribuição para o regime da Previdência Privada, do regime próprio, ou eu vou lá no banco privado e vou fazer a minha Previdência privada particular. Vejam, eu não escolho. A contribuição previdenciária ela é obrigatória. Como ela é obrigatória, junto à nossa Constituição trouxe também a regra da contrapartida. Eu pago, mas eu tenho direito de receber algo em troca. O INSS, e aqui eu vou entrar um pouquinho naquilo que acontece dentro do processo judicial, o INSS tem por hábito, né, de falar muito da contrapartida. Então, nos processos previdenciários, quando é para negar, o INSS fala muito, olha, mas não obedece a contrapartida, isso aqui não está exatamente estabelecido assim, assim. A contrapartida também serve para proteger o segurado. Ora, se ele faz o recolhimento, ele também tem direito, né, a receber a contrapartida daquilo que ele recolhe, e isso é muito importante. Bem, o que mais que eu quero falar? O governo vem utilizando fortemente a propaganda na televisão, a propaganda em outdoor, a propaganda nas rádios, e é extremamente importante que o segurado, principalmente aquele que não tem o conhecimento do direito, que ele saiba o que está acontecendo. Por quê? Uma mentira, isso já vem historicamente, uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. E, infelizmente, o que a gente tem visto é isso acontecer no âmbito do direito previdenciário. Eu fico muito chateada quando eu saio por aí, eu vou num restaurante, ou às vezes eu vou no próprio estacionamento, eu vou em lugares onde eu converso com as pessoas e as pessoas falam assim, ai, professora, mas a Previdência está quebrada, né? E isso me deixa muito triste, porque quer dizer que o governo conseguiu vender essa mentira, ou seja, a população veio acertando. Por que é uma mentira? Porque isso, na verdade, o que é um jogo de contas. Eu faço um jogo de contas e nessas contas eu posso colocar aquilo que eu quiser para dizer que falta ou que sobra dinheiro. O que é importante? E aí esse é o meu recado que vai inclusive para os economistas. Quando eu falo de previdência, a minha visão ela não é só econômica.
A minha visão necessariamente precisa ser também do quê? Ela precisa ser de direito. Não adianta nada eu falar de economia se eu não falar de direito também. E aí, para falar de previdência social, eu vou sim analisar contas, eu vou analisar economia, mas eu vou analisar aquilo que a Constituição Federal fala que é a previdência social. E aí não adianta nada eu pegar e falar que é deficitária, utilizando única e exclusivamente aquelas contribuições que são do segurado e das empresas. Eu preciso sim colocar ali tudo aquilo que a Constituição fala que vai ser para o Caixa Previdência. Por quê? Porque a nossa previdência, ela não é paga apenas pelo segurado. Não é apenas aquilo que eu contribuo mensalmente que vai gerar a minha previdência social, o meu salário de benefício. Aquilo vai para o Caixa da Previdência, vai um cofre que a gente fala previdenciário, e esses cofres públicos que têm um direcionamento previdenciário vão ser pagos também com a parte do governo. Então, existe a parte que é adimplida pelo segurado, existe a parte que é adimplida pela empresa, a parte que é adimplida pela sociedade com as contribuições sociais e a parte que é adimplida pelo próprio governo, que não é, diga-se de passagem, que é a parte que o governo não recolhe há muitos anos. Então, a gente precisa deixar claro e a gente não precisa aceitar essa mentira que é nos repassada. A gente precisa sim, nós sabemos que a reforma é necessária, mas nós temos que saber aquilo que pode e aquilo que não pode ser alterado, aquilo que tem que ser colocado em respeito ao cidadão e aquilo que pode vir a ser colocado pelo governo como necessidade. Por que eu digo isso para vocês? Porque nós vemos, acima de tudo, uma propaganda mentirosa. Né? E é muito triste isso, porque daí você vê um outdoor no aeroporto, você vê os grandes jornais da grande mídia todo dia repetindo mentiras. E como que a gente faz para lutar contra a grande mídia? Infelizmente é muito difícil. Então nós ficamos ali no boca a boca. Eu comento com uma pessoa, eu coloco um vídeo no Facebook, a pessoa coloca uma notícia, e aí nós, estudiosos do direito previdenciário, mais os auditores da Receita Federal, que tem um excelente trabalho da Anfip. E vejam, não sou eu, professora, que estou dizendo isso para vocês, né? Nós temos a Anfip, que é a Associação dos Auditores da Receita Federal, que estão dizendo que o déficit não existe do modo que ele é propagado. Então vejam, se os próprios auditores da Receita Federal, órgão responsável por fazer a cobrança, vem e fala, olha, o que o governo está falando não é uma verdade absoluta, não é desse jeito que funciona, então é para alertar a população. Nós precisamos estar alerta da realidade, daquilo que realmente acontece, que nem sempre é aquilo que é propagado. E tem uma outra coisa que me deixa muito triste, que eu vou dizer para vocês. Vocês acham que o governo tem certeza daquilo que colocou na PEC? Não, não tem. Como assim, professora? Como ele não tem certeza? Ele tem certeza daquilo que ele quer, mas ele não tem dados que comprovem que esta reforma que ele está propondo é a reforma justa. Por quê? Porque não tem cálculo atuarial. Cálculo atuarial, para aquelas pessoas que ainda não sabem do que se trata, é um cálculo que vai fazer um estudo minucioso e muito complexo, dizendo exatamente como se comporta no momento a sociedade, a regra previdenciária jurídica e como que eu preciso estabelecer essa regra para que esse benefício possa ser pago. Exemplo, quanto de contribuição, quantos anos contribuindo eu preciso para que lá na frente isso não meu sinal da internet está péssimo. Então, continuando o que eu estava dizendo para vocês, então, significa que eu preciso desse cálculo atuarial para não onerar o sistema, certo? Então, significa o quê? O governo tem esse cálculo? É isso que eu quero dizer para vocês. O governo não tem esse cálculo. Então, quando eu vejo algumas pessoas defendendo arduamente a proposta do governo, eu me pergunto, está defendendo com base em quê? Nem mesmo a pessoa que defende sabe em base no que está defendendo. Porque não existe um cálculo que comprove que essas regras propostas pelo governo são boas, são ruins, são demasiadas, são exatas. Não sabem também. Então eu venho dizer para vocês o quê?
Nós temos que lutar em várias frentes. A primeira é tentar rechaçar a PEC. Rechaçar a PEC não é tão fácil, né? Porque a gente precisa que daí o Congresso se manifeste contrário a essa proposta. O que eu vejo que vai acabar acontecendo é uma colcha de retalhos, o que não é nada bom, porque nós vamos ter que emendar aquilo que foi entregue, aquele estudo feito pelo governo com aquelas regras absurdas, vão ter que ser feitas emendas, vão ter que ser feitas colocações, e isso acaba virando um transtorno, né? Porque nós ficamos com o texto todo emendado, chega no final, na hora de aplicar, muitas vezes o artigo a gente não sabe nem o que aquilo virou, porque vira uma colchinha de retalhos, cheio de emendas, e não chega nem ao objetivo de um lado, nem ao objetivo do outro, e muito menos atender o interesse público da sociedade. Mas ainda é melhor do que ter a aprovação da PEC do modo que está. Então, os institutos estão trabalhando, né? Todos os institutos, e aqui não é apenas o instituto no qual eu trabalho, aqui eu falo para vocês que existe uma união de diversos institutos de direito previdenciário para que haja esse trabalho, ou seja, para que a gente consiga fazer propostas, propor aos parlamentares ideias de estudiosos do direito que venham ali a apaziguar, né, ou amenizar essa PEC estrondosa que foi proposta pelo governo, tá? Então, assim, o que é importante dizer? Que a gente provavelmente não vai conseguir rechaçar a PEC. A gente vai provavelmente ter que emendar a PEC. E é esse o trabalho que está sendo realizado pelos estudiosos. Mas o que cabe a você que está me ouvindo? O que cabe a você, e eu vou pedir para todos encarecidamente, independente da área que você milita, não preciso ser advogado para falar disso, é todos os dias fazer uma postagem. É como se fosse um trabalho de formiguinha, mas nós não temos os milhões que o governo tem para pagar a grande mídia para falar mentira. Nós precisamos fazer um trabalho de formiguinha. O que é um trabalho de formiguinha? É todos os dias. Eu vejo uma manchete, eu vejo algo falando que o rombo da Previdência é mentira, eu vejo algo dizendo que a reforma da Previdência nesses termos não pode ser aceita, eu vou compartilhar, eu vou comentar, eu vou postar no Instagram, no Twitter, no Facebook. Este trabalho, cada um de vocês pode realizar. E esse trabalho não é bobo, não. Esse é um trabalho excelente. Por quê? Porque nós não temos como chegar na população com o dinheiro milionário que o governo consegue. Dinheiro esse nosso, só para lembrar vocês, que o governo usa o dinheiro do povo, né, para repetir mentiras que lhe interessam economicamente. Mas tudo bem, a gente, infelizmente, essa é a regra do jogo, né, dentro da política, e o que nós podemos é fazer a nossa parte. Por que ajuda a fazer a nossa parte? Porque fazer a nossa parte vai fazer com que a maioria das pessoas que não têm conhecimento sobre o tema venham a se interessar, a ler os pareceres, a estudar o que os grandes juízes estão falando. E aí é importante dizer para vocês, esse movimento não é só de professores, não. E antes que muitos pensem que esse é um movimento de esquerda ou de direita, eu acho até, inclusive, que, infelizmente, é um momento em que a gente banaliza o direito social, em que a gente diz que é um movimento de esquerda ou de direita. Esse é um movimento do povo. Falar da Previdência Social interessa para todos nós. Interessa para os nossos filhos, interessa para os nossos pais. Então eu digo para vocês, não tem nada de ser de esquerda ou ser de direita. E não se engane você que está pensando que tem um determinado partido que é culpado ou outro determinado partido que é culpado. Quando você senta para estudar a Previdência Social, você descobre, talvez até se frustra, pensando e descobrindo que todos os governos, todos, se manifestaram e tiveram o mesmo posicionamento em todos esses anos falando da Previdência Social. Previdência Social é um cofre com muito dinheiro. E como é um cofre com muito dinheiro, todo governante utiliza esse dinheiro para atender outras finalidades do governo. Como, por exemplo, pagar os juros da dívida pública, que a gente sabe que é o que acontece. E vem acontecendo aí, como, por exemplo, usando a DRU, né? Para que serve a desvinculação de receitas da União? Para quem não sabe, vou dar só uma explicação. A gente tem tributos vinculados e desvinculados. A Previdência é um tributo vinculado. Eu contribuo e ele deveria especificamente ir para a Previdência Social. A gente sabe que, na verdade, isso não acontece. Esse dinheiro é desvinculado muitas vezes pela DRU, sem contar as vezes que não é pela DRU, né? Que tem os desvios, corrupção, fraudes, as renúncias e isenções que são legais, mas que são absurdas,
porque elas são concedidas pelo próprio governo a uma parte da sociedade, né, para algumas pessoas em específico. Mas é importante dizer o seguinte, olha, se esse dinheiro é desvinculado, ele está indo para outros lugares. Então eu tenho tributos que são vinculados, cujo valor arrecadado está sendo desvinculados para outras finalidades. E aí isso nos faz uma pergunta aqui, que não pode calar, né? É a pergunta que tem que... cada vez que um economista entra e fala assim, a Previdência está quebrada mesmo, e defende a proposta do governo, eu deixo aqui uma pergunta para cada economista desse. Se está faltando dinheiro, né? Vamos pensar numa economia familiar da dona de casa. Está faltando dinheiro, certo? E aí ela fica doando alimentos. Está faltando dinheiro em casa para fazer a dispensa, para fazer a compra do mês para a família. Mas ela vai lá e doa o alimento, ela dá o alimento para outra pessoa com outros preços mais baratos. Então, assim, eu pergunto para vocês, se está faltando dinheiro, por que o governo faz desoneração da folha, sobe a desvinculação de receitas da União? Então, hoje, antes ele podia desvincular 20% do valor da Previdência para outras fontes. Agora ele pode fazer isso com 30%. Então, é uma conta que não fecha. E gera inúmeras dúvidas para a população, gera inúmeras dúvidas para os especialistas e nos faz pensar também. O governo defende cegamente a reforma da Previdência, sem debate democrático com a sociedade. Ou seja, impõe uma reforma através das redes sociais, através da mídia, através das grandes televisões. E aí a minha pergunta, que eu quero deixar para vocês, para aqueles que têm dúvida se a reforma é necessária ou não é, por que o governo não quer discutir? E por que o governo se interessa tanto em falar mal da Previdência e tem atendido, no mês de dezembro, inúmeros representantes do setor bancário? A Previdência privada vai crescer com isso, né? E fica nítido para nós que existe um super interesse dos bancos na Previdência privada. Afinal, a grande propaganda que se faz é a Previdência do regime geral está quebrada. E aí eu pergunto, esse governo é inteligente? Porque ele está falando que está quebrado. Mas daí ele fala mal da Previdência dele a ponto das pessoas quererem migrar da Previdência Social e não mais ter a vontade de pagar. O que me leva, inclusive, a pensar que nós vamos ter um problema futuro, que é a total informalidade do trabalho. É claro que a Previdência ela é obrigatória, nós sabemos disso, ela é compulsória. Mas esse comportamento do governo nos leva a um descrédito total. Quer dizer que eu estava no sistema, eu fiz planos dentro desse sistema, e esses planos que eu fiz não vão ser operacionalizados, eu não vou conseguir concretizar esses planos. E isso faz com que a população coloque um descrédito na Previdência. Olha, se a Previdência é deficitária, se ela está quebrando, se a regra era uma e a regra muda no meio do caminho, então eu não vou acreditar na Previdência. E aí eu pergunto, será que o governo está sendo inteligente com isso? Será que ele está pensando no interesse público? Então são algumas colocações que eu faço para vocês pensarem comigo que objetivo é esse do governo, afinal? Para aqueles que estão defendendo o governo, eu pergunto, é o interesse público que está em jogo? Será mesmo? Será que eu estou super preocupado com o interesse da população, com o melhor para esse país? E essas dúvidas não querem calar. Bem, e mais algumas coisas que eu queria colocar aqui é o seguinte, por que existe esse movimento dos professores? Eu vi muitas críticas também em dezembro, quando a gente começou com aquele movimento para ir para a rua, eu fui conversar com muitas pessoas. E eu postei um videozinho no Facebook, que era um vídeo bem interativo, com umas imagenzinhas, que era para falar do déficit e que era para conversar que a população tinha que abrir os olhos para o que estava acontecendo. E aí, nesse vídeo, que teve, acho que 95 mil visualizações, teve lá mais de 2 mil comentários, e eu fui muito atacada por várias parcelas da sociedade. E eu fiquei depois tentando entender, falando, gente, eu estou falando de previdência, a gente está falando de defender a sociedade. Esse não é um movimento da advocacia, isso é muito importante dizer. A advocacia está no movimento, mas não é dona do movimento. O movimento envolve todos os setores da sociedade, o movimento envolve os institutos de direito previdenciário, envolve professores de direito previdenciário, envolve sim advogados, logicamente, mas envolve também juízes, por exemplo, envolve os auditores da Receita Federal. Então, esse é um movimento amplo, que envolve várias categorias, envolve várias pessoas e muitas pessoas extremamente especializadas na área. Então, eu acho muito importante registrar, antes de terminar esse meu vídeo, que esse não é um movimento com interesse político, né?
Na verdade, é um interesse com um movimento de interesse político-social, mas jamais partidário. Aqui o interesse não é de esquerda nem de direita. O interesse são de pessoas estudiosas no assunto, que ficaram assombradas com o texto da PEC e com o que o futuro reserva caso esse texto seja aprovado. E a maior preocupação dos estudiosos é o que nós vamos viver, o que nós teremos que lidar se essa PEC for aprovada e nós colocarmos a população em tamanha marginalização. E isso eu quero dizer o quê? Nós estamos afastando a proteção social. A proteção social, ela vem na Constituição exatamente com que ideia? De trazer estabilidade, dignidade para o trabalhador, e não só para o trabalhador empregado, para o contribuinte individual também. Aquele empresário autônomo que tem o seu negócio também é obrigado a contribuir. Ele contribui e precisa de uma segurança. Um país que não tem segurança jurídica coloca em dúvida, né, a qualidade e a credibilidade daquilo que ele propõe. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. A Previdência Social, ela é, além de um direito humano, além de um direito fundamental proposto na Constituição, ela é também um direito humano, porque ela vem no quê? Nos tratados internacionais. Previdência não é brincadeira. Previdência vem no texto constitucional como direito fundamental e vem também nos tratados internacionais no qual o Brasil faz parte. Por quê? Porque eu protejo as pessoas no momento de risco. Eu já disse para vocês, previdência não é luxo. E antes de finalizar o vídeo, eu termino aqui dizendo, não é luxo, mas também não é esmola. Ele tem que ter regras claras, ele tem que ter regras que respeitem a contrapartida e, acima de tudo, ele tem que respeitar o conjunto de direitos que a gente vem conquistando ao longo do tempo. E isso é muito importante. Então tem muita gente falando, eu não preciso da Previdência, eu não estou preocupado com o que está acontecendo com a Previdência. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você pode não estar preocupado com a sua Previdência. Tudo bem, você tem muito dinheiro, tem dinheiro sobrando, mas e as pessoas que não têm? Se essas pessoas que não têm caírem na marginalidade, elas vão também trazer um problema que é fruto daquilo que a gente já convive nas grandes metrópoles. E mais uma coisinha para terminar, eu quero dizer para vocês aqui que seria muita inocência achar, né, que essa proposta do governo não tem algum interesse econômico aí escuso que a gente não tenha conhecimento. Tá? Nós estamos falando de previdência e nós estamos vendo uma movimentação acelerada e uma movimentação desesperada, né, do governo para fazer essa aprovação. Ou seja, enquanto está todo mundo de olho fechado, preocupado com a briguinha política de ser de esquerda ou de ser de direita, as coisas estão acontecendo no pano de fundo daqueles que são de centro e que vêm aí, né, tentando, enquanto o circo pega fogo e os dois lados da população se matam, o que vem no centro é um pano de fundo que vem se desenhando, que vem discutindo, mudando, alterando aquilo que foi construído ao longo dos anos. Então a gente tem que também não ser inocente e perceber o que está acontecendo. Isso é muito importante. Bem, eu vou finalizar, eu acho que eu já falei bastante coisa. Eu quero dizer para vocês, agradecer todas as pessoas que me acompanham. Eu fiz uma lista hoje de manhã, falei, bom dia, vou mandar um abraço para todo mundo que der um oi aqui. Então vou aproveitar para mandar um abraço para o Adriano Campos, para o Cícero José, para Amanda Meister. Ela falou assim que ela não queria beijo, que ela não queria abraço, que ela queria beijo. Então para ela estou mandando beijo. Para Ana Gabriela Medeiros, para Ana Viana, para Andréia Silva, para o Antônio, para o Fernando, para Flores Bela, que sempre me acompanha, para o Francisco Kavesky, para o Gilberto Levi Silva, para a Gisele Lopes de Souza, minha amiga também, o Gustavo Bovaron. Ele falou que eu ia fazer 2 vídeos, um para falar da reforma e um para mandar beijo para os alunos, é verdade. Para a Aide, para o professor Hermes, nossa, um super beijo para o professor Hermes, adoro participar da pós dele, que é um sucesso também. Para a Isabel, para a Janaína, para o José Iradi, para a Juliana, olha gente, a lista é grande, esperem aí que vai dar para todo mundo. Para a Carlinha, para o Laertes, para a Lúcia Catarina, que é minha amiga pessoal, que está no movimento contra a PEC junto comigo. Para a Luciana, a Luciene, também muito querida, me acompanha nos congressos. Para a Elisângela, para a Emanuele, para o Marcos, para o Mário Borges, para a Marise, minha mãe de coração, Mari Nascimento, para a Osair, que também sempre acompanha o que eu escrevo aqui, sempre me dá o maior apoio. Beijão para o Rafael, para o Ricardo, para a Roberta, minha aluna do IEPREV, para o Rude, né, esposo da Gisele, minha super amiga, para a Sil,
para o Bruno, que são meus alunos também, para a Silvia Vânia, para a Thelma, para a Vitória, que também sempre me acompanha, me dá muito apoio, para a Vanessa Santos do IEPREV, para a Lucilene Oliveira, para o Ludmar Rafaim, que está no movimento também da manifestação contra a PEC, para a Bernadette Camargo, para o Luiz Araújo, para o Luiz Orne, para o Marcelo Carabete, para o Marcelo Vitorino, para o Márcio Barros Bonfim, para o Márcio Fernandes, para o Bud Fios, para a Cris Lara, para a Vanessa Santos, Vanessa que também sempre me acompanhou aí nos eventos, nos congressos. Mando um beijo para essas pessoas que me acompanharam agora, que eu não consegui acompanhar todas porque meu sinal de internet não tá bom, para a Morgana do HGA, para a Fernanda Pereira, minha aluna da Univale, super beijo, sempre muito carinhosa comigo também, para o Marcos, que está acompanhando o Camargo, para o Denner, meu aluno querido, né? E mais alguns aí que estão me acompanhando, eu não consigo ver porque realmente está travando a minha internet, então na hora que chegou nos nomes aqui, para Denise Aquino, né? E eu estou tentando ver para a Gisele, minha sócia que está assistindo, para a Eliane Dias. Então um beijo muito grande para todos e eu vou finalizar dizendo uma coisa para vocês. Eu não tenho interesse político nenhum, embora muitas vezes seja criticada porque eu sou uma pessoa de posicionamento firme e sempre fui, gosto de ter posicionamento, eu não fico em cima do muro, né? Então assim, dentre os defeitos, se tem uma coisa que eu nunca vou ficar em cima do muro, e aí eu vou citar para vocês inclusive um versículo bíblico que eu gosto muito, que é do Apocalipse, que ele fala o seguinte: seja quente ou seja frio, se for morno, vomito-te. E é exatamente o que está acontecendo com nós no momento. Estamos vivendo tempos estranhos, estamos vivendo tempos difíceis e temos que nos posicionar. Se for morno, vomito-te. O que eu desejo para todos nós? Eu desejo um país não perfeito, porque perfeito é impossível, mas eu desejo um país que respeite o nosso cidadão. E eu convido vocês a entrar nesse movimento, esse movimento enorme que está sendo realizado pelos institutos, que se chama Pela Verdade na Previdência, um movimento também que está sendo realizado nas ruas, um movimento contra a PEC, vai ter agora no dia 8 de fevereiro, vai ter em outras oportunidades, porque nós não podemos nos calar. Se nós nos calarmos, temos que viver depois calados, aguentando aquilo que deixamos passar. E esse é o momento da gente se manifestar, da gente se movimentar, de dizer aquilo que sentimos, aquilo que não concordamos, porque depois pode ser tarde demais. Desejo junto com vocês um país que respeite as pessoas. Desejo junto com vocês um país que se preocupe sim com a proteção social. Proteção social não é besteira. Muitas vezes as pessoas me disseram, porque você não é anticapitalista, de forma alguma. Minha visão sempre foi centro-direita liberal, inclusive. Tá? Eu não sou conservadora, então eu nunca tive uma visão de direita extrema. Eu sempre tentei me manter no centro, sempre tentei pensar naquilo que era bom para a sociedade. Claro que nem sempre a gente consegue ter ideias perfeitas, mas consigo visualizar agora que o que a PEC está fazendo é retirar direito das pessoas. Direitos que vão fazer falta para todos nós no futuro. Não são direitos como esmolas, não são direitos como luxo, mas são direitos como aquilo que é necessário para que a sociedade viva sem caos social, sem marginalidade e que nós possamos, quem sabe, pensar no progresso, já que estamos com a economia estacionada, já que estamos com outros problemas, mas mesmo assim nós precisamos proteger o cidadão para que todos possam viver bem. Um grande abraço para vocês, um beijo enorme para aqueles que me acompanham sempre. Eu adoro receber os e-mails, as cartinhas, os presentes que eu recebo, fico muito feliz pelo carinho. E desculpem se eu estive muito ausente, mas foi por motivo de trabalho. E peço aí, se quiserem escrever, o e-mail é professora.apf@gmail.com. Mais que isso, acompanhem o meu site www.anaprevidenciario.com.br. Sempre tentando trazer alguma novidade, alguma coisa interessante. Mando um beijão para terminar para toda a minha equipe do IEPREV, né? A equipe maravilhosa que nós temos lá, muitas novidades, muitas coisas boas nós temos para trazer para vocês nesse ano de 2017. Um beijão e se gostou, comente, compartilhe. Vamos discutir a Previdência. Não vamos deixar esse assunto morrer. Grande abraço!